Bom dia a todos. Estamos falando aqui diretamente da sala da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, estando dando início à nossa nova modalidade de entrevistas, agora pela via online, que nos impõe a nova situação em razão da proliferação do Covid. Então, nós procuramos agora uma nova forma de contato com a imprensa, com a população em geral, utilizando a forma remota, utilizando o sistema tecnológico para poder fazer referência às perguntas que certamente serão feitas relacionadas ao pleito eleitoral para o cargo de senador, que acaba de ser adiada em função de uma decisão da senhora ministra presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Estou aqui à disposição para eventuais questionamentos que possam auxiliar no entendimento dessa nova fase que está sendo colocada ao nosso Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador, pergunta do site Mídia News. Os prazos divulgados anteriormente, como registro de candidatura e filiação, serão mantidos? Nós estabelecemos um calendário eleitoral que foi disciplinado através da Resolução 2404 do Tribunal Regional Eleitoral. Com a decisão da senhora ministra suspendendo, nós teremos que fazer uma reanálise desses prazos e o que vai ser necessário levar em consideração será a nova data a ser designada para essas eleições. A data não é definida. O despacho, a decisão, melhor dizendo, da ministra, ela fala em adiamento sine die. Não temos ainda a condição de estabelecer qual será essa nova data para a realização das eleições. Lembrando que, pelo calendário normal que o próprio TSE nos impõe, nós teríamos a possibilidade de realizar essas eleições até mesmo em maio ou junho. Porém, não se descarta, e isso pode ser entendido no próprio despacho, na decisão da senhora ministra, não se descarta a possibilidade de realização dessas eleições concomitante com as eleições municipais em outubro de 2020. Daí porque esse calendário que foi estabelecido pela Resolução 2404 fatalmente será revisto. Teremos que levar em consideração os fatos novos que certamente serão apresentados ao longo desses meses que vão acontecer e levando em consideração naturalmente o controle do Covid, né, que é o que foi a causa determinante da suspensão das eleições. Me parece que houve um problema com o vídeo, foi informado, de forma que eu peço já antecipadamente escusas, porque situações como essas, como nós estamos iniciando uma nova modalidade de entrevista coletiva, certamente nós teremos alguns problemas, mas que nós, ao longo da nossa entrevista, nós procuraremos corrigir. Eu falava que, em razão da decisão da senhora ministra, ficou, como todos sabem, suspensa as eleições marcadas para o dia 26 de abril, com relação a um cargo de senador do estado de Mato Grosso. Me foi perguntado se seria mantido o calendário eleitoral tal qual estabelecido pela Resolução 2404 do Tribunal Regional Eleitoral. Certamente que não, porque nós teremos que levar em consideração a possibilidade de redesignação de data futura que ficou em aberto. A decisão da senhora ministra, ela adia sem estabelecer qual seria a nova data de realização das eleições. Segundo uma resolução, um calendário que é estabelecido previamente pelo TSE, haveria possibilidade de realização até maio ou mesmo em junho de 2020. Mas na própria decisão da senhora ministra foi estabelecido também a possibilidade de se realizar essas eleições concomitantemente com as eleições municipais marcadas para outubro de 2020. Em razão disso, certamente aquele calendário que estava previsto para as eleições para o cargo de senador terá que ser revisto. Nós teremos que fazer uma reanálise dessas datas, certamente a partir do momento em que for estabelecida a nova data para a sua realização, ou seja, para a realização das eleições. Ok? O senhor concorda que essa eleição seja realizada juntamente com a municipal?
Como dito anteriormente, essa questão tem que ser deliberada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós já temos feito várias referências que nós, na condição de Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nós cumprimos a determinação que for dada pelo Tribunal Superior Eleitoral. No caso, a senhora ministra, já deixou claro que a realização dessas eleições suplementares, ela pode se dar desde que cessado o quadro preocupante da saúde pública, o Covid-19 que foi a causa determinante dessa suspensão. Uma vez constatada a normalidade institucional, a normalidade social, pode ser designada tanto para maio como para junho. Mas a própria ministra já fez referência também quanto à possibilidade de se realizar as eleições em outubro de 2020, de forma simultânea com as eleições municipais. O prazo de cadastro biométrico para quem votaria nessa eleição já se encerrou. O TRE pode abrir um novo prazo? Exatamente. Certamente também nós temos que analisar essa situação e deverá sim reabrir a possibilidade de novo prazo para o cadastramento, a transferência de eleitores. Nós trabalhávamos com uma perspectiva de fechamento do cadastro eleitoral que tinha que se dar em tempo hábil para a confecção dos cadernos de votação. Isso baseando na perspectiva de se realizar as eleições em 26 de abril de 2020. Uma vez suspensa essa data, certamente nós teremos um novo prazo a ser definido para a finalização do cadastro eleitoral, que é 6 de maio de 2020. A Revista Única está perguntando se o TRE vai pedir para que o pleito seja realizado junto ao de outubro. Como eu acabei de responder uma pergunta nesse sentido, porque nós cumprimos determinação do TSE. Né? Para nós, independe realizar em maio ou junho ou em outubro. O que nós estamos aqui é para cumprir a determinação do TSE. A TV Centro-América está perguntando quem pediu afastamento das funções públicas. Seguem afastados? Negativo, tem que voltar imediatamente. Esse afastamento é em função de uma realização de eleição que, na verdade, não vai mais acontecer. Então, cessam todos os efeitos desses afastamentos e eles são obrigados a retornar às suas atividades. O treinamento de pessoal para as eleições que os cartórios estavam fazendo estão interrompidos? Estão, sim. Estão interrompidos. Nós temos que aguardar uma nova data. Aliás, o treinamento ele vai na contramão daquilo que se propaga hoje, que é a necessidade de que nós evitemos aglomerações de pessoas. Essa eleição está suspensa exatamente em função do Covid-19. Não seria razoável manter um treinamento de mesários, de eleitores, envolvendo um risco mesmo de saúde pública. Então, esses também serão automaticamente suspensos. Os gastos dos candidatos nessa eleição suplementar ainda podem acontecer? Não podem acontecer. Na verdade, uma vez suspensa, aliás, não deve-se nem falar em candidatos. Nós não temos hoje, tecnicamente, a figura de candidatos. Até então, temos pré-candidatos, postulações ao cargo. Não temos nenhum candidato definido, de forma que não pode haver nenhum tipo de propaganda eleitoral, não pode haver nenhum gasto, está suspenso todos os atos relacionados a eleições suplementares que estavam marcadas para 26 de abril de 2020. Site Cuiabano News. Quem registrou a candidatura agora ao Senado poderá concorrer quando a nova data for marcada? Essa é uma questão que vai ter que ser necessariamente analisada a posteriori. Eu prefiro não fazer uma referência sobre essa questão, exatamente porque vai depender dos termos que a decisão da ministra seja analisada. Ela certamente pode determinar que haja o aproveitamento desses atos, o que eu acho pouco provável, como pode também, o que seria mais correto, determinar que se reinicie todo o processo dessas eleições. O Adão de Oliveira, da Rádio Capital, ele quer saber com relação às reuniões amplas, se essas pessoas podem continuar realizando. Olha, as reuniões, hoje, inclusive, elas são até proibidas do ponto de vista da saúde pública, né? Deve-se evitar essas aglomerações. Quando ela tiver o cunho político,
desde que seja apenas para tratativas relacionadas a pré-candidaturas, eu não vejo assim uma situação mais, do ponto de vista legal, que seja proibida. Porém, é preciso destacar que essas reuniões devem se dar de forma restrita na questão partidária. O Abdallah Zarur, ele quer saber com relação ao uso das mídias sociais, se os candidatos podem utilizar os veículos de comunicação, reunião partidária, sem pedir o voto. Essa questão é complexa, né? Porque nós não podemos, a própria Constituição permite que as pessoas tenham a possibilidade de acesso aos meios de comunicação, às redes sociais. Agora, é preciso distinguir situações pontuais. Até que ponto isso está sendo apenas uma participação em redes sociais e até que ponto ela pode extrapolar e invadir aí uma seara com objetivo eleitoral. Então, eu prefiro assim, não dizer taxativamente onde ele pode, o que ele pode fazer, porque em situações que extrapolem, elas podem ser questionadas aqui no âmbito do próprio Tribunal Eleitoral. Desembargador TVCA, quais foram as medidas adotadas pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso para combater o coronavírus? Nós tomamos várias medidas. A principal delas, e aí acho que é um interesse público muito grande e é relevante nesse ponto, é a suspensão do atendimento aos eleitores de forma presencial. Hoje, o atendimento ao eleitor deve se dar de forma remota. Nós temos aqui telefones, as comunicações, o site, de forma que aquele eleitor que se encontrar em uma situação que justifique e que haja necessidade de um atendimento, de uma prestação de um serviço da Justiça Eleitoral, será sim analisada caso a caso. Mas o que eu quero ressaltar é que aquele atendimento ordinário, ou seja, aquele constante da presença do eleitor nos postos de identificação de alistamento eleitoral, no poupa-tempo, nas zonas eleitorais do interior, todos eles estão suspensos em função da prevenção ao Covid. Quanto vai custar a eleição se mantida em datas diferentes da municipal em outubro? Se mantida em datas diferentes, seria aquele valor que já fizemos aí referência, aí é próximo de 11, 12 milhões de reais. É o orçamento que veio especificamente para a realização suplementar. Já houve algum gasto com essa eleição? A questão do gasto, na verdade, não houve. Nós tínhamos aí pouco mais de 100 mil reais aí empenhados em alguns contratos que já estavam em vias de serem finalizados. O que não quer dizer que não houve o gasto. O empenho não significa que houve o pagamento. Ele pode ser anulado e retornado ao status quo. A Bárbara Fontes, ela quer saber que é bem provável que a população ainda fique, no decorrer deste ano, impactado com o coronavírus. A eleição acontecendo em outubro, como o TRE pensa em lidar com a situação? Digo isso em relação à urna eletrônica, filas, contato direto com os mesários, higienizar a todo momento as urnas eletrônicas. Como o TRE vai fazer? Se essa eleição suplementar for realizada em outubro, certamente ela se dará no âmbito de todo o país. O Tribunal Superior Eleitoral certamente fará as suas instruções, trará normativa sobre essa questão da necessidade de prevenção ao vírus, coronavírus, melhor dizendo. Nós estamos tomando todas as medidas no sentido de evitar aglomerações, de higienização. Agora, sabemos que o envolvimento de uma eleição, ela não se realiza se não houver a participação, primeiramente, dos vários e vários mesários que são convocados para participar desse evento. Nós estimamos aí cerca de mais de 30 mil pessoas envolvidas com um pleito eleitoral. É uma massa de pessoas significativa que tem que ser movimentada para que possa ser realizadas as eleições. Sem contar com os eleitores de Mato Grosso, que sabidamente ultrapassam 2 milhões de eleitores. Ou seja, é uma massa de pessoas que precisam e merecem todo o respeito e certamente o tribunal vai tomar medidas de higienização, de precaução para evitar que isso se dê de uma forma irresponsável a ponto de levar um risco à saúde pública. E com relação à vaga para o Senado, a Selma continua, o Favor assume e por quanto tempo? Essa questão relacionada à vaga, à ocupação do cargo de senador,
está sub júdice no STF. A decisão tem que ser necessariamente dada pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, nós estamos incumbidos de realizar as eleições. É o que faremos. A Camila Zene, do site O Livre, está perguntando: quem tem a intenção de disputar a prefeitura vai poder disputar a suplementar normalmente? Não. E se unificar, é possível retirar a candidatura ao Senado? Sim, o que nós temos que deixar bem definido que não há condições de se concorrer ao mesmo tempo a um cargo para o Senado e também para a Prefeitura. É impossível, a legislação não permite, então fica bem respondido nesse sentido. Eventualmente, quem estiver hoje com pretensão ao Senado pode, futuramente, em analisando o quadro político, ele pode fazer opção em eventualmente disputar a Prefeitura. Isso é perfeitamente possível, desde que passe necessariamente pelas convenções partidárias. Desembargador, a Lidice Lanes, da RDTV. Entrevistas em vídeos podem ser mantidas? Ela pode realizar entrevista com esses pré-candidatos? Desde que eu acabei de responder uma pergunta mais ou menos parecida agora recentemente. Né? É preciso que não haja nenhuma forma de pedido de voto explícito. Nós precisamos também resguardar a paridade, né, de tempo, de destinação de entrevistas, não só para um determinado candidato, que pode haver aí um abuso, né, de repente um privilegiar uma determinada candidatura. Então, em tese, não é proibida. O que se proíbe aí é que haja pedido explícito de voto e que também que não haja um tratamento diferenciado em determinado candidato em prejuízo de outros. Retificando, a Camila Zene, do site Leia Agora, ela está perguntando as coligações, se elas continuam valendo ou os candidatos podem fazer novas. É o que falei agora há pouco, está sob júdice essa questão, nós vamos ter que reanalisar, principalmente diante da decisão que há a ser tomada futuramente pelo TSE. O que nós temos em perspectiva é que está suspensa essa eleição e que hoje não pode se falar em candidatura nenhuma, porque nenhum candidato obteve o registro. Nós estamos falando aqui de pré-candidatos. E esse quadro pode ser alterado, evidentemente, em circunstância futura. Desembargador, como é que fica a eleição suplementar de Lambari do Oeste? Lambari do Oeste está sob júdice, inclusive eu tenho informação que já tem um pedido, né, de suspensão dessa eleição em análise no no Tribunal Superior Eleitoral, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. De forma que está sob júdice, eu prefiro não falar especificamente sobre o tema. O Rodrigo Cirineu perguntou: o Gabinete Auxiliar da Propaganda e os juízes auxiliares ficarão ativos, fiscalizando o período de suspensão? A princípio, não, porque qualquer situação que possa justificar, nós poderemos, em eventual representação, submeter aos membros do Tribunal Regional Eleitoral. Quantos eleitores em Mato Grosso seguem hoje com o título cancelado? Em torno de 300 mil eleitores nós temos hoje, segundo a última estimativa. Desembargador, podemos encerrar. Ok? Então, tá bom. Eu gostaria, então, de agradecer a participação de todos neste evento. Quero dizer que é uma satisfação estrear essa nova modalidade de entrevista de forma remota, que nós estamos aí levados a essa situação em função dos riscos de saúde pública. Nós queremos evitar aglomerações que podem trazer prejuízos não só para os presentes, como para a própria família daqueles eventuais repórteres que muitas vezes se veem envolvidos num ambiente restrito, e isso aí nós estamos contribuindo assim dessa forma para evitar essa proliferação de Covid. Eu quero, então, empenhadamente agradecer a presença de todos e nos colocarmos aí à disposição para eventuais futuros esclarecimentos que se fizerem necessários. Um bom dia a todos.